para todos os públicos. Olá, alunos do segundo ano do ensino fundamental. Eu me chamo professor Zé Mário. Hoje estou aqui para trazer uma aula para vocês, uma aula diferente, onde nós vamos aprender um pouco a respeito do SAEB, a respeito dessa provinha que sempre vocês fazem ao longo de cada 2 anos. O município ele é contemplado com essa prova. Então, você, aluno do segundo ano, precisa estar atento como responder essa avaliação. Então, eu estou aqui para mostrar para vocês os passos necessários de como você deverá responder essa provinha que virá para você ainda esse ano. E o nosso tema de hoje é um tema bem interessante. É um tema que vocês vão ver ao longo da carreira estudantil de vocês, mas já no segundo ano já é preciso você ter essa noção de grandezas e medidas. Então essa temática você já pode estar perguntando para o seu professor, perguntando para o seu pai, sua mãe, o que significa grandezas e o que significa medidas. Se nós formos decifrar aqui essas duas palavras, nós iríamos ter grandeza como tudo aquilo que pode ser quantificado, tudo aquilo que pode ser, por exemplo, quantificado como comprimento, temperatura, massa, tempo, volume, força e etc. Tudo isso fala-se de grandeza. E quando nós falamos de medidas, nós falamos também de grandezas ou medidas quando possui o seu próprio símbolo. No caso, as medidas o quilograma, a grama, o litro, enfim. Então, hoje nós vamos aprender sobre esse assunto tão importante para o aluno do segundo ano, que é sobre grandezas e medidas. Vamos aqui para o nosso slide, para que você possa estar atento já a esse assunto. Eu trouxe aqui para você uma citação de um teórico, o teórico Jean Bendick, quando ele fala que tudo que se veste e compra, as ruas e os terrenos em sua volta, a casa onde você mora, a chuva que cai do céu, o vento, a neve, as estrelas e os dias já foram contados de algum jeito. Então as pessoas já contaram, já mediram, já pesaram tudo isso que você vê no dia a dia, tanto as suas vestes como até a compra do supermercado, lá na rua onde você mora, os terrenos próximos da sua casa, certo? A chuva quando cai do céu, tudo isso tem uma forma de grandeza e de medida. O próprio vento, a própria neve, as estrelas do céu, os dias do ano, as semanas, tudo isso são exemplos de grandezas e medidas. Então esse teórico ele nos dá essa descrição de uma forma bem simples, mostrando que você convive com as grandezas e com as medidas no seu dia a dia. Mas professor, o que eu devo aprender mesmo com esse assunto? O que eu devo aprender com esse assunto? Olha, esse assunto de matemática, você terá que aprender, juntamente aí com o seu professor, lá na sua escola, utilizar instrumentos de medidas, usuais ou não. Você precisará também utilizar informações sobre as medidas de tempo, explorando o calendário que você tem na sua casa, dos dias, das semanas, dos meses e dos anos. Também você precisará descrever e representar, através de desenho ou escrita, sequências de referentes ao período de uma semana e de um mês.
Como assim, professor? Não entendi. Olha só, você vai desenhar um exemplo, um acontecimento referente a um período de uma semana. O que você fez durante uma semana? Você brincou bola? Você foi para o parque? Você foi para a praça? Quais foram as atividades que você fez nessa sequência? Você pode representar tudo isso em forma de desenhos. E isso está relacionado também à temática grandezas e medidas. Também você poderá reconhecer e utilizar grandezas mensuráveis, como comprimento, massa e capacidade. Ou seja, comprimento, você saber medir algum objeto, você conhecer a sua própria altura, a quantidade, o peso de um objeto, o peso de uma fruta, o peso do seu livro, da sua mochila, o peso de qualquer coisa que você possa pegar em sua mão, e a capacidade de quantidade, quanto cabe em uma vasilha, quanto cabe de água, quanto cabe de arroz, e assim do açúcar, do café, o que você usa no seu dia a dia. Então, esse tema, ele é fundamental para o aluno do segundo ano, porque geralmente as atividades que vêm no SAEB, na Provinha Brasil, para essa idade, vem com essa temática também, tá? E quais serão esses objetos, esses instrumentos de medida que eu precisarei conhecer, professor, em casa? Será que eu tenho algum deles em casa? Meu pai tem algum deles? Vamos perceber, vamos ver se seu pai tem algum desses objetos. Olha aí. Quer ver? Observe esses instrumentos de medida aí, ó. Um copo que tem aí uma descrição de quantidade de água para se colocar, de medida, uma régua, um compasso, um transferidor, um relógio, que não tem relógio em casa, uma bússola. Também nós temos aqui um calendário escolar. Tudo isso são instrumentos de medida. Alguns medida de tempo, outros de capacidade e outros de massa e alguns de até mesmo comprimento, certo? Então você vai fazer uma pesquisa na sua casa e vai observar que lá o seu pai pode ter uma régua, ele pode ter uma fita métrica, ele tem um relógio em casa, um calendário em casa, a sua mãe pode ter lá na sua cozinha um copo desse de medida, de medidas, de meio quilo, 1 quilograma, 2 quilogramas, enfim, tudo isso são instrumentos de medida que você tem em casa e que precisa ser utilizado por você. Quando esses instrumentos vierem lá na Provinha Brasil, eles vão vir com enunciados do seu dia a dia, onde você precisará interpretar e conhecer esses instrumentos de medida, de grandeza, para que você possa responder à sua atividade. Então eu trouxe para vocês aqui algumas atividades para que você possa compreender melhor como esse assunto era importante no seu currículo, lá na sua sala de aula. Eu trouxe aqui para você, aluno do segundo ano, olha só, uma questão. Observe a imagem e veja a hora que o garoto está acordando. Todos nós dormimos, todos nós acordamos. Alguns dormem certa hora da noite, alguns dormem 10 horas da noite, 11 horas da noite, outros dormem 8 horas, 9 horas, dependendo do tamanho da pessoa e da idade, ele dorme mais cedo ou mais tarde. Como você é bem novinho, você deve dormir em um horário bem cedo, como 8 horas, alguns até 9 horas, porque tem a escola no outro dia pela manhã, você precisa dormir cedo, para ter uma boa noite de sono e acordar disposto para ir para a escola. Nesse caso aqui, nós temos aqui o menino acordando e temos um horário que ele acordou. Lá no relógio marca um horário. Você precisará conhecer, aluno do segundo ano, a questão da hora, no relógio do pai, da mãe, do professor e da escola. Conhecer hora, minutos e segundos. Existe aí no relógio 3 ponteiros. O ponteiro que marca a hora,
o ponteiro que marca os minutos e o ponteiro que marca os segundos. Eu tenho que descobrir, conhecer essa ferramenta que é uma medida de tempo. Se eu conhecer essa medida de tempo, essa ferramenta, eu vou saber a hora certinha de acordar, de dormir, de fazer as tarefas de casa. Então a criança acordou em um horário. Olha só, o ponteiro pequeno ele marca a hora e o ponteiro grande do relógio vai marcar os minutos, e o outro ponteiro mais fininho vai marcar os segundos. Observe que se caísse uma questão dessa para você no segundo ano, lá na Prova Brasil, como é que você iria responder? Que hora está nesse relógio aí? Aí nós teremos aqui algumas descrições de possibilidades de respostas. Nós temos aqui, letra A, 00.07. Seria 0 horas, ponto 07. Então aqui, letra B seria 7 horas. Letra C, 7 horas e 12 minutos. Letra D, 7 horas e 14 minutos. Lá na letra A, seria o quê? Meia-noite, ou então 12 horas da meia-noite e 7 minutos. Qual seria a resposta, para essa questão? O que você responderia? Se você for um garoto esperto, que conhece a hora do relógio, vai precisar aprender a hora no relógio, você vai entender que o ponteiro pequeno está no 7 e o ponteiro maior está no 12. Então aí são 7 horas em ponto. Então a criança acordaria 7 horas em ponto. E qual seria a letra que eu teria que marcar lá na provinha? Que eu marcaria qual letra? Um X em qual letra? Na letra A, que é meia-noite e 7. Na letra B, que é 7 horas. Na letra C, que é 7 e 12. Ou na letra D, que é 7 e 14. Qual você responderia? Muito bem. Quem disse a letra B estaria correta. O menino acordou 7 horas da noite. Então esse seria o horário que ele acordou e seria esse que você iria ter que marcar lá na sua provinha, se caísse uma questão nesse estilo. Nós temos também aqui um outro exemplo, para mostrar para vocês. Na segunda questão, faça um X onde o peixe é mais comprido. Olha, aqui eu tenho que ter noção de comprimento, do que é pequeno e do que é grande. Eu já sei que uma coisa pequena pode caber na minha mão, pode colocar no meu bolso. Uma coisa pequena eu posso colocar em qualquer lugar. Mas uma coisa grande, um objeto grande, ou qualquer outra coisa que você conheça seja muito grande, então eu não posso colocar em qualquer lugar. Temos aqui a imagem de um peixe. Nós temos 4 imagens de um mesmo peixe em tamanhos diferentes. Eu quero saber aqui qual é o peixe mais comprido. Se você observar aí a letra A, a letra B, a letra C e a letra D, você vai descobrir e vai entender por essas imagens qual seria o peixe mais comprido. Se fosse assim, qual seria o peixe menor? Você também iria identificar tendo uma noção de comprimento. Por isso é importante que o professor ele ensine você sobre grandezas e medidas. Saber a questão de baixo, alto, aquilo que é estreito, aquilo que é largo, aquilo que é leve, aquilo que é pesado. Tá bom? Porque você vai assim já se familiarizando com essa temática. Então, você marcaria qual letra aqui? Você era no segundo ano? Vamos lá, deixa eu ver se você conseguiria entender, já discernir o que é algo maior e o que é um objeto menor. Quem marcou a letra C estaria correto. Por quê? Observe que a imagem do peixe da letra C é maior do que as outras imagens. O da letra A é pequeno, da letra B já é médio e o C já é bem comprido, maior do que os outros, E a letra D também já é menor do que o da letra C. Então, quem marcou a letra C estaria correto.
Mas para que que você possa entender esse assunto, lembre-se, tem que conversar com o pai, conversar na escola, e o professor de vocês precisarão dar continuidade com esse assunto, porque grandezas e medidas é um assunto de prova Brasil, de SAEB, do 2º ano também, assim como é assunto de 5º ano, que também ele precisa aprender, assim também como é assunto de várias séries posteriores. Por quê? Porque é um assunto que eu preciso compreender ao longo da minha vida. Tá certo? Então, quem marcou a letra C estava correto. Então, aqui, voltando o primeiro slide, eu falei de medida de tempo, usando o relógio, já que na segunda questão, nós falamos de comprimento, que é um tipo de medida também, né, que já é diferente um pouco lá daquela outra grandezas e medidas, que foi do relógio, do tempo, aqui de comprimento. E nós vamos agora falar também de uma outra grandeza que eu e você, todos os dias encontramos em casa, né? Quando nós vamos comprar o arroz, o feijão, o peixe, a carne, quando a mãe manda comprar o macarrão, qualquer outro tipo de alimento que você vai comprar, até mesmo os legumes, eles são pesados. E nós colocamos 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, conforme a quantidade que a mãe pediu e o dinheiro que você tinha para comprar. Na terceira questão, essa medida de massa, nós vamos observar aqui a questão do quilograma. É preciso você aprender em casa, na escola, o que significa a grama, o quilograma, o que significa toneladas, quantos quilos são uma tonelada, quantas gramas faz 1 quilo, para que eu possa compreender aquilo que eu estou vivendo no meu dia a dia em casa. Tá certo? Olha só, eu coloquei aqui uma atividade interessante. Na casa de Pedro foram preparados, que número é esse aqui no enunciado? 300, e esse Gzinho aqui significa grama. Então, 300 gramas de feijão, né? A mãe de vocês já vai saber essa medida, porque ela pode ter algum objeto em casa que possa fazer essa medida de massa, e ela já vai saber a quantidade correta, o que é 300 gramas de feijão. Também foram preparados 1 quilo, esse K e esse G é quilograma. É uma sigla, um símbolo que nós usamos para o quilo. O G é o símbolo para a grama, né? O grama. E o K e o G para o quilograma. Então, foi 300 gramas de feijão, 1 quilo de arroz e 1 quilograma de carne. Quantas gramas de comida foram preparados no total? Olha, essa questão aqui já é um pouco complexa. Por quê? Ela já vai dificultando aqui um pouco para o aluno. Porque se ele não entender o que é 1 grama e o que é 1 quilograma, ele não vai saber responder essa questão. Por isso, professor do 2º ano, fique atento com este assunto, tá certo? Medida de massa, é necessário que o aluno compreenda este assunto ainda nessa série. Se possível, os alunos do 1º ano do ensino fundamental já terem essa noção também, para que quando chegar no 2º ano ele já saber responder e diferenciar essas questões. Olha só, para mim entender quanto que pesa, de quanto foi preparado, quantas gramas foi preparado de comida, eu precisaria entender a questão de quantas gramas equivale a 1 quilo. Olha só, para mim entender isso, lá na minha aula de matemática com o professor, ele vai dizer que 1 quilograma representa 1000 gramas. Ou seja, a partir de 1000 gramas já é 1 quilo. Se eu colocar 2000 gramas, então já é 2 quilos, certo? Se eu colocar 500 gramas, então já é a metade de 1 quilo, que seria meio
quilo. Mas aqui ele está pedindo 300 gramas, 1 quilo de carne e 1 quilo de arroz. E 300 gramas de feijão. Então, o aluno que é esperto do segundo ano, que sabe a matemática, que conhece esse assunto, o que ele vai pensar? Ele vai deduzir assim. Você pode fazer isso lá no dia da sua prova, se cai uma questão dessa forma para você. Você vai deduzir assim, olha, 1 quilo eu aprendi que é 1000 gramas. Então aqui tem 1 quilo de feijão. Tem 1 quilo de arroz, ou seja, 1 quilo de arroz. E tem aqui 1 quilo de carne. Então, são 2 quilos. 1000 mais 1000 serão quanto? 2000. Então eu já sei que 2000 gramas entre carne e arroz. Mas tinha 300 gramas de feijão. Aí eu vou somar 2000 mais 300, ficaria 2300. Aí, para mim entender isso aqui, eu teria que entender aquela aula de numeração, sistema de numeração decimal, que o professor também já ensinou para vocês a questão dos números, das ordens, das classes, e eu já ia compreender que 2300 já seria a letra B. Por quê? Porque lá está descrevendo 2300 gramas de comida que foram preparados no total. Então, o professor do segundo ano e aluno do segundo ano, essas questões aqui de massa, ela é mais complexa. Por isso, você tem que reforçar mais com esse aluno sobre essa questão. Tá certo? Porque possa que caia questões desse tipo na prova Brasil para esse aluno do segundo ano de matemática. Nós temos aqui uma outra atividade. Temos aqui algumas imagens, Temos aqui uma boneca, temos um urso, temos um carro e temos um caminhão. Um carrinho pequeno e um caminhão. Todos são de brinquedos. Eu coloquei aqui o peso, mas não o peso real deles. Foi só para ilustrar, mais ou menos, para nós fazermos a nossa matemática sobre a quantidade da medida de massa. Tem bonecas que não pesam 2 quilos, elas pesam até menos, muito menos. Ursos também, talvez pode até ter ursos com esse peso, de pelúcia, mas também não tem, muito difícil. Agora, os brinquedos também, eu coloquei só para simbolizar aqui o quilograma de cada objeto desse. Observe a imagem e responda. A boneca pesa quantos quilos? 2 quilos. O urso, 4. O carrinho, 7 quilos. E o caminhão, 9 quilos. Olha só. Qual o brinquedo mais pesado? O que você iria responder aí? Lógico que você vai ter que fazer uma dedução de quantidade, de quilos. Dedução de quantidade, de volume. Por exemplo, 2 quilos é menor ou é mais leve do que 4 quilos. Correto? 4 quilos é mais leve que 7 quilos. 7 quilos é mais leve que 9 quilos. Então ele quer saber qual o brinquedo mais pesado. Qual você responderia? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Você marcaria qual aluno do segundo ano? Alguém pode me responder aí, um aluno esperto? Quem respondeu a letra D está correto. O caminhão. Por quê? Porque 9 quilos pesa mais que 7 quilos, pesa mais que 4 quilos e pesa mais que 2 quilos. Muito bem, estaria correto quem marcasse a letra D. Se alguém marcasse a letra C, o carro, já estaria errada essa questão. Se alguém marcasse a letra B, o ursinho, já estaria errada essa questão. E se alguém marcasse a letra A, a boneca, também estaria errada essa questão. Mas quem marcou a letra D estaria correta, porque o caminhão é 9 quilos, É mais pesado que os demais objetos. Mas para isso eu preciso compreender o que é uma medida de massa, o que é um grama e o que é o quilograma. Ok? Observe também nessa nova questão. É os mesmos objetos, só que eu coloquei agora aqui um enunciado diferente.
quantos quilos pesam a boneca e o caminhão juntos? Agora eu vou usar a adição. Eu vou colocar o peso da boneca com o peso do caminhão. Você vai somar os dois e vai dar o quantitativo correto. Alguém somou em casa aí? Vamos lá. Quem já conseguiu achar a resposta? Quantos quilos pesa o caminhão? 9. E quantos quilos pesa a boneca? 2. Você vai fazer uma soma. No dia lá da provinha, se cair algo parecido, você faz uma soma. 9 mais 2 seria 10, 11. Então você ia procurar ali nas letras o número 11 e iria marcar a letra que estava no número 11. Qual é a letra? A letra C. Parabéns, né? Você marcar a letra C, 11 quilos pesaria o caminhão e a boneca juntos. Muito bem, quem respondeu a letra C. Já na última questão que nós colocamos aqui para você, nós fizemos diferente também com os mesmos objetos. Qual a diferença do peso entre o caminhão e o carro? Olha, agora há pouco eu queria o quantitativo dos dois pesos. Agora eu quero a diferença. Então eu vou usar uma conta de subtração. Eu vou pegar o peso do caminhão e vou subtrair pelo peso do carro. Então, se o caminhão pesa 9 quilos, eu faria uma subtração. 9 menos 7. Quem acertou aí? Quem disse a letra A está correto. 9 menos 7 seria 2 quilos. Então, qual a diferença do peso entre o caminhão e o carro? Seria a letra A. 2 quilos seria a diferença. O caminhão tem 2 quilos a mais que o carro. Certo? Então, nós já temos aqui, nessa aula, já explicamos sobre grandezas e medidas. Medida de comprimento, medida de tempo e medida de massa. Certo? E isso vocês iriam marcar em um gabarito. Se tivesse esse gabarito para vocês lá no dia, o que vocês iam fazer? Lembra da primeira questão que nós falamos? A resposta seria a letra B, né? Lembro da segunda questão, a resposta foi a letra C. A quarta questão que foi a letra B. A quinta, a letra D. A sexta foi a letra C. E a sétima, a letra A. Então você marcaria dentro dessas bolinhas, ou um quadradinho, marcaria um X, ou pintaria a bolinha para dizer qual foi a resposta correta que você acertou todas as questões, tá bom? Então, aluno do segundo ano, essa foi a nossa aula de hoje sobre grandezas e medidas. Eu queria que vocês ficassem bem atentos para essa aula e que o professor de vocês viessem trabalhar esse assunto em sala de aula, falar sobre as grandezas, falar sobre as medidas, falar do peso, falar do metro, da capacidade de massa, falar a respeito das horas, a medida de tempo, porque o aluno precisa compreender tudo isso. Porque é um assunto de Prova Brasil, é um assunto de SAEB, e você, aluno do segundo ano, precisa estar preparado para quando vier um assunto como esse, você saber responder. Certo? Então, vai ficar aí essa atividade para vocês. Nós já até dissemos a resposta para vocês, mas eu creio que quando for passar novamente essa aula, lá na TV de vocês, estiver passando essa aula, você vai precisar fazer novamente. Então faça em casa, com o papai e com a mamãe. Tente descobrir aí quais são as respostas mesmo. O pai e a mãe possam estar interagindo com o seu filho nessa hora, explicando para ele toda a diferença dessa aula. E lembrando, pai e aluno, que temos uma questão aí que foi uma pegadinha que nós colocamos para você, que você não achou uma resposta, tá? É para você que você mostrou que está atento, que você vai responder tudo direitinho, que você não vai errar nenhuma questão no dia da nossa prova. Ok? Então, que Deus possa abençoar você, sua família, guardar vocês, e que você venha ter um bom estudo, que você possa ter
boas aulas com o professor de vocês do segundo ano e que vocês possam aprender bastante, leiam o livro de vocês. É necessário, professor, que esse aluno já saiba, já domine a leitura, é necessário que esse aluno já saiba ler, já entenda um pouco das 4 operações para que ele possa responder à Prova Brasil. Que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula.